Boa tarde. Hoje, em nosso especial de educação, trouxemos as respostas mais surpreendentes e, podemos dizer, inovadoras, dadas por alunos em provas de matemática e língua portuguesa. Vamos conferir? Primeira pergunta: o que são números naturais? Resposta do aluno: são aqueles que nascem nas árvores e crescem na natureza. Segunda pergunta: defina números inteiros. Resposta do aluno: são os números que vão ao médico quando se sentem quebrados. Terceira pergunta: qual a diferença entre números inteiros e racionais? Resposta do aluno: os racionais são mais calmos. Os inteiros perdem a cabeça fácil. Quarta pergunta: o que é uma fração? Resposta do aluno: é quando o número briga e se divide em pedaços. Quinta pergunta: para que servem os números primos? Resposta do aluno: para nada. Eles ficam esperando uma oportunidade, mas nunca acham um par. Sexta pergunta: quanto é 25% de 100? Resposta do aluno: é um pedaço de pizza, sem borda recheada. Sétima pergunta: quem é o pai da matemática? Resposta do aluno: é o senhor Números, um velhinho que vive em uma calculadora. Oitava pergunta: para que serve a matemática? Resposta do aluno: para a gente contar os dias até as férias, e as vezes que o tigrinho dá prêmio. Nona pergunta: quantos lados tem um losango? Resposta do aluno: depende do ângulo de visão. Se você virar de lado, tem 5. Décima pergunta: o que é um número racional? Resposta do aluno: é aquele número que pensa antes de tomar decisões. 11ª pergunta: o que significa simplificar uma fração? Resposta do aluno: é mandar o numerador e o denominador para a terapia de casal. 12ª pergunta: o que é uma porcentagem? Resposta do aluno: é quando você tem só 10% de paciência para entender essa explicação. 13ª pergunta: como você acha o valor de x? Resposta do aluno: primeiro você chama a polícia, porque x está desaparecido há séculos. 14ª pergunta: quantos números primos existem? Resposta do aluno: todos os números estão na fila. Os primos são aqueles que conseguiram furar a fila. 15ª pergunta: o que significa 50%? Resposta do aluno: é o tanto de chance que eu tenho de entender essa matéria. 16ª pergunta: quanto é 7 ao quadrado? Resposta do aluno: é quando o 7 fica metido e quer ser elevado. 17ª pergunta: como se resolve uma equação? Resposta do aluno: você senta para conversar com os números e pede que eles entrem em acordo. 18ª pergunta: por que estudamos frações? Resposta do aluno: para entender por que nunca temos a pizza inteira. 19ª pergunta: o que é um número negativo? Resposta do aluno: é um número que está sempre de mau humor e só pensa para baixo. 20ª pergunta: quantos lados tem um triângulo? Resposta do aluno: 3, mas só quando ele está de bom humor. Se estiver triste, só 2. 21ª pergunta: o que é um número par? Resposta do aluno: é aquele que nunca sai de casa sem o amigo do lado. Sempre se junta em duplas, como os casais de dança. 22ª pergunta: qual é o segredo para descobrir um número primo? Resposta do aluno: você pergunta se ele já foi casado, e se ele disser que sempre foi solteiro, pronto, é primo. 23ª pergunta: como podemos identificar um número ímpar? Resposta do aluno: é fácil. Ele é o número que gosta de ficar sozinho na balada, enquanto os outros se juntam de 2 em 2. 24ª pergunta: o que acontece quando dividimos um número por zero? Resposta do aluno: dá sempre um número menor que zero.